Fala galera do canal, tudo bem, gente? Essa é a nossa aulinha agora para falar sobre doenças causadas por protozoários. Então, amebíase, doença de Chagas, malária, leishmaniose. Vou comentar detalhe por detalhe, anota tudo, tá? Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar isso com o máximo de pessoas. Beijo! Essa vai ser a nossa aula agora sobre doenças causadas por protozoários, tá bom? Anotem cada detalhe que eu vou comentar com vocês, fecharam? Vamos lá. A primeira doença interessantíssima para a prova é a amebíase, ou também chama de disenteria amebiana, tá? Bom, primeiro detalhe, filho, esse protozoário, a ameba, né, que vai causar a amebíase, é um protozoário Sarcodina ou Rhizófora. Esse nome quer dizer que a locomoção deles é através dos pseudópodos, aqueles falsos pés que emanam da célula, tá bom? Fica ligado nisso, Sarcodina ou Rhizófora, tá bem? Quem é o causador da amebíase? É essa ameba aqui, ó, chama Entamoeba histolítica. E antes que alguém me pergunte, o nome do causador é fundamental para a prova, tá? Que aparece muito nos itens do Enem, por exemplo, tá? É um parasita, gente, que tem ciclo monoxeno. Isso quer dizer que ele afeta apenas um tipo de hospedeiro, que no caso somos nós seres humanos. Então não contamina cães, gatos, porco, gato, apenas seres humanos. Fechou? A característica dessa doença, o sintoma da doença, é que a ameba vai causar uma irritação no intestino do indivíduo. E isso provoca diarreia pastosa e muitas vezes com sangue. Uma diarreia sanguinolenta. Deu para entender, gente? Outra coisa curiosa é a transmissão. Como é que eu pego a amebíase, né? É uma doença fecal-oral, ou seja, eu me contamino se eu ingerir água ou alimento que teve contato com fezes de pessoas infectadas. Quando a pessoa está doente, ela defeca e nas fezes sai o protozoário na sua forma inativa, chamam cistos. Então, se eu beber água ou ingerir alimento com cistos, eu acabo me contaminando. É por isso que chama doença fecal-oral. E aí vamos pensar juntos, se é uma doença fecal-oral, como é que eu poderia me prevenir contra essa doença? A primeira medida seria tratar os doentes, porque cada pessoa doente é um foco para centenas de outras pessoas, entendeu? Segundo, higiene básica, lavar as mãos após defecar, porque se você estiver contaminado, os cistos vão sair do teu material fecal e podem contaminar as mãos, né? Lavar bem os alimentos antes do consumo e ferver a água antes de você beber, tá? Outra medida seria saneamento básico, que é dar destino adequado para as fezes. Então, se aquela pessoa doente tivesse defecado no local apropriado e as fezes teriam sido eliminadas e não tivesse contato com água e alimento, o ciclo de transmissão seria interrompido, né? E outra medida legal é não permitir o contato de alimento com inseto. Por quê, filho? Porque às vezes o inseto que pousou sobre a tua comida, sobre o teu pão, sobre o açúcar, por exemplo, ele pode ter pousado antes nas fezes de uma pessoa contaminada e acaba carregando com isso cistos junto com ele. Deu para sacar? Beleza, galera? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Chagas ou trypanossomiase, tá? Você vai entender por que esse nome. Vamos lá, esse aqui é o protozoário que vai causar a doença, tá? É um protozoário flagelado ou mastigófora. Isso quer dizer que a locomoção dele acontece através de flagelos. Tudo bem? Bom, o nome desse protozoário é Trypanosoma cruzi. Não vai esquecer disso, tá? Trypanosoma cruzi, tá bem? Bom, e ele vai apresentar um ciclo heteroxeno, ou seja, ele contamina mais de um tipo de hospedeiro. No caso, vamos ser nós, seres humanos, né? Mas ele também contamina roedores, também contamina, por exemplo, insetos como o barbeiro, tá? Então, como ele pode afetar vários tipos de indivíduos, o ciclo é heteroxeno, tá bem? Olha lá, gente, quais são os sintomas, as características, né? Esse protozoário, uma vez que ele entra no nosso corpo, tá? Ele invade células de vários órgãos do nosso organismo. Ele afeta, por exemplo, o coração, fígado, baço, intestino. E quando ele entra nas células, ele se multiplica lá dentro e acaba rompendo a célula. Então, o grande problema que ele causa é entrar na célula humana, se multiplicar e rompê-la.
E aí, com a perda dessas células, os órgãos apresentam mau funcionamento. Aí o paciente vai ter mau funcionamento do fígado, do coração, do baço, do intestino, o que pode provocar, inclusive, óbito do paciente. Deu para sacar? Bom, como é que é a transmissão, né? Como é que eu adquiro essa doença? A primeira maneira seria contato com as fezes do inseto triatoma que está contaminado. Esse inseto, pessoal, triatoma, também é chamado barbeiro. Por quê? Deixa eu contar a história dele. Esse aqui é o inseto, ó, esse é o triatoma, ou barbeiro, tá? E ele vive, pessoal, em locais escuros, úmidos e quentes. Então tem que ter muito cuidado com casa de madeira ou casa feita de madeira e barro, que é essa aqui, ó. É a chamada casa de pau a pique. Pau a pique, tá? Por quê? Porque esse barro, quando ele fica seco, ele deixa umas frestas, sabe, os buraquinhos. E aí o inseto acaba vivendo nesses buraquinhos. Durante o dia, esse inseto ele fica parado, sabe, paradinho, quieto. Quando chega a noite, é a hora que ele sai para se alimentar. E ele se alimenta de sangue humano. Como a pessoa está dormindo, geralmente ela se embrulha com lençol, né? E deixa só o rosto exposto. Aí ele acaba picando o rosto para se alimentar de sangue. Daí ele ganhou o apelido de barbeiro, né? Porque afeta mais o rosto do indivíduo. Tudo bem? Uma coisa curiosa, filho, quando ele pica a nossa pele, né? Ele não transmite o protozoário, tá? Ele só vai liberar o protozoário nas fezes. Só que ele defeca próximo do local que ele pica. Então, por exemplo, imagina que esse inseto, picou o meu rosto à noite e eu cocei. Tá? Quando você coça, você coloca as fezes dele em contato com o ferimento. E aí acontece a contaminação. Tudo bem, filho, essa história? Mas ó, existem outras maneiras de transmissão que não dependem do inseto, tá? A primeira seria a transfusão de sangue. Então, cuidado com isso, um sangue contaminado não pode ser transplantado para pessoas saudáveis. Né? Segundo, transplante de órgãos. Transplante de coração, fígado, baço também tem que ter muito cuidado, porque pode estar contaminado, tá? Alimentos. Isso aqui é bem legal chamar atenção, gente. Cuidado agora. Esse barbeiro, esse inseto, ele pode ser encontrado em dois locais. Primeiro, ele pode estar naquele cesto junto com os açaís. Então, quando o cara compra aquele cesto para vender açaí por aí, ele tem que fazer uma limpeza daquele açaí, uma higienização daqueles bagos, né? Porque pode ter inseto ali no meio. Se eu jogar aquele inseto na máquina, a máquina vai acabar triturando aquele insetinho, né? E acaba liberando as fezes dele contaminadas com os protozoários. Então, sempre que for tomar açaí, procure algum local que tenha registro, né, nos órgãos regulamentadores, tá bom? A mesma coisa é a cana-de-açúcar, filho. Eu adoro cana-de-açúcar, mas tem que ter muito cuidado. Porque o caule da cana-de-açúcar é do tipo colmo. E ele é oco. Então, às vezes, lá dentro tem inseto. E aí, quando você coloca aquele caule numa prensa, né, que é para esmagar o caule e sair aquele caldo, né, de cana, se tiver um insetinho lá dentro, o material fecal pode sair junto com aquele caldo, né? Então tem que ter muito cuidado com a higienização do caule antes dele ir para a prensa, para poder consumir sem ter nenhum tipo de risco. Deu para entender? E ainda existe outra, filho. Pode haver transmissão pela placenta. Muito cuidado. Se a mãe passar tripanossoma para o filho pela placenta, aí a criança já vai nascer com doença de Chagas congênita, porque ele desenvolveu durante a gestação. Deu para sacar? Outra coisa que eu acho importante é o seguinte. Existem provas como Cesupa, Fuvert, que cobram essa parte, que é um pouquinho mais complexa. É você conhecer o ciclo do protozoário nos hospedeiros, tá? Humano, e no triatoma, que seria um inseto, tá bom? Eu separei para vocês, então vamos lá. Bora pegar o ciclo nos humanos primeiro, tá? Beleza. Nas fezes do triatoma, nas fezes do inseto, vai ter a forma contaminante para o ser humano. Ela se chama tripomartigota metacíclico. Repete aí comigo, filho. Tripomartigota metacíclico, tá? Essa é a forma contaminante para os humanos e ela está presente nas fezes do barbeiro. Beleza. Essa forma vai entrar no meu corpo, na minha corrente sanguínea, né? E vai nadar até chegar nos meus órgãos, baço, fígado, coração e intestino. Quando esse protozoário entrar nas minhas células, aí ele sofre uma modificação morfológica e passa a ser amastigota. Então essa forma amastigota é encontrada no interior das células, tá?
Lá dentro, filho, ele faz reprodução assexuada e dá origem a outros amartigotas, tá bem? Um amartigota forma vários outros amartigotas. E aí eles rompem as minhas células. É isso que causa lesão dos órgãos, tá bem? Quando os amartigotas rompem as minhas células, eles retornam para a corrente sanguínea. Aí ele sofre uma mudança morfológica e passa para o estado de tripomartigota sanguíneo. Tudo bem? Beleza. Esses tripomartigotas sanguíneos ficam livres da minha corrente sanguínea. Imagine agora que um inseto saudável vai se alimentar do meu sangue, né? Então ele vai adquirir essa forma contaminante. Ó. Então, tripomartigota sanguíneo é contaminante para o inseto. Deu para entender? Beleza. Quando chega no inseto, filho, esse tripomartigota afeta as células do intestino. E aí dá origem à forma epimastigota. Ele vai se reproduzir assexuadamente no intestino do animal, tá? E aí vai liberar vários outros protozoáriozinhos, tá? Chamados tripomartigota metacíclico, que vão ser eliminados juntamente com as suas fezes. Então toda vez que o insetinho defecar, ele libera tripomartigotas metacíclicos. Deu para sacar? Vamos falar sobre a leishmaniose. De novo, é um protozoário flagelado ou marchigóforo, tá? Porque se locomove por flagelo, assim como o Trypanosoma cruzi. Tá bem? Anota isso para mim. Bom, quando a gente fala de leishmaniose, tem que separar em duas formas, tá? Diga sempre assim, ó, a leishmaniose é uma doença que pode se apresentar sob duas formas, tá? A primeira é a leishmaniose tegumentar. Essa palavra tegumentar vem de pele, filho, tegumento, tá? É que o protozoário aqui, ele vai atacar células chamadas macrófagos, tá? Que fazem parte do sistema retículo endotelial da pele. E aí, com a destruição de células da pele, ele causa feridas na pele do indivíduo, tá bom? Ele afeta principalmente, ó, a pele, afeta também o nariz, a boca e também a garganta do paciente, tá bom? E quem causa essa leishmaniose tegumentar é o Leishmania brasiliensis. Repita sempre, Leishmania brasiliensis. Aqui eu trouxe algumas imagens, ó, de ferimentos na pele do indivíduo, ó, causados por esse leishmania. Fechou? A segunda forma, né, dessa doença é a leishmaniose visceral. Por quê? Porque nesse caso o protozoário vai desenvolver dentro de macrófagos do sistema retículo endotelial de vísceras, ou seja, de órgãos internos. Então agora o protozoário vai afetar fígado, baço e até a medula óssea do indivíduo. Deu para entender? Nesse caso, filho, na leishmaniose visceral, quem causa é um outro leishmania, chamado Leishmania chagassi. Olha o nome, chagassi. Tá bem? Aqui nessa imagem a gente vê uma criança com o abdômen bem dilatado, possivelmente por uma infecção que ele teve no fígado e no baço, que causa essa dilatação abdominal. Fechado, então? Bom, como é que é a transmissão? A transmissão mais comum da leishmaniose é pela picada de um mosquito fêmea, tá? Do grupo dos flebótomos. Flebótomos. Aparece muito na prova o termo flebotomíneos, tá? Que são os mosquitos transmissores. Eu trouxe uma imagem dele para vocês, esse aqui, ó. Tá? Esse mosquitinho aqui também é chamado mosquito palha, palha é o nome vulgar dele, ou pode chamar também de cangalhinha, tá bom? Esse aqui é o mosquitinho transmissor da leishmaniose, fechado? Gente, muito cuidado porque esse mosquitinho é encontrado em locais úmidos, escuros, tá? E onde tem muita planta. Então, se você mora em algum local, um conjunto residencial, né, que tem uma mata grande ao redor, você talvez esteja mais próximo desse vetor. Mas não esquece de uma coisa, filho, nem todo mosquito é transmissor de nenhuma doença. Esse mosquito tem que estar contaminado, tá? Ele tem que ter picado alguém doente para ele se contaminar e aí distribuir o parasita para outras pessoas. Todo mundo entendeu? Outra coisa que é interessante, vamos lá para o ciclo, que eu te falei que algumas provas acabam cobrando, né? Vamos lá. Eu disse que esse mosquito flebótomos, né, ele vai transmitir para nós o parasita através da sua picada, tá? Então, pela picada, ele vai passar o protozoário e a forma contaminante para humanos, tá, é o chamado promartigota metacíclico. Ó.
Essa é a forma contaminante para humanos e vem pela picada do mosquito, tá bom? Beleza. Quando ele entra no meu organismo, ele ataca as células macrófago do sistema retículo endotelial, ou da pele, ou das vísceras, tá bem? Dentro dos macrófagos, ele se transforma em amastigota, tá? Isso é dentro das células. Aí lá ele faz reprodução assexuada, forma vários outros macrófagos e acaba rompendo aqueles macrófagos. Todo mundo entendeu, filho? Fechado? Beleza. Esses amastigotas eles vão ficar na pele do indivíduo, nas vísceras e alguns ficam no sangue. Ficam também no sangue do indivíduo. Imagine agora que o mosquito vai picar uma pessoa doente. Quando ele se alimentar de sangue daquela pessoa, ele acaba ingerindo os amartigotas. Então, esse amastigota é a forma contaminante para o mosquito, tá bem? Quando chega no corpo do mosquito, ele afeta células do estômago e células do intestino. O que vai acontecer? Ele se multiplica de maneira assexuada, tá? Rompe as células e libera formas chamadas promastigotas metacíclicos. Esses promastigotas metacíclicos migram para o aparelho bucal do inseto e acabam sendo transmitidos quando o inseto pica outras pessoas. Deu para sacar? Vamos lá, gente. Agora vamos conhecer uma das doenças causadas por protozoários mais conhecidas, mais difundidas e mais esperadas em prova, tá? É a malária, tá bem? Nesse caso, o protozoário agora é um apicomplexa ou esporozoa, olha o nome. Porque ele não tem estrutura locomotora, tá? Ele não tem cílios, nem flagelos e nem pseudópodes, tá bem? Bom, a malária também é conhecida como paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, maleita, cesão e tremedeira. Eu falo isso porque pode aparecer na prova vários nomes populares da mesma doença, né? Bom, quem é o causador, filho? É um protozoário, tá? O gênero dele é Plasmodium. Plasmodium, guarda isso pra mim, Plasmodium. E ele tem 4 espécies conhecidas, tá? É o Plasmodium malari, o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium ovale. Tá bem? São as 4 espécies do gênero Plasmodium que é causador da malária. Tudo bom? Vamos para cá. O transmissor, de novo, é um mosquito, tá? Vai ser um mosquito fêmea, né? Só que agora o nome dele é Anopheles. Esse aqui é o mosquito, ó. Então, o mosquito Anopheles fêmea é o transmissor da malária. Deu para entender essa história? Esse mosquito também é chamado de carapanã, muriçoca, ou ele é muito conhecido em provas como mosquito prego. Tá? O Anopheles é o famoso mosquito prego, que aparece tanto em provas, tá bem? Bom, quais são os sintomas? Vamos lá. A coisa mais marcante na malária, filho, é que o paciente vai ter ataques paroxísticos, ó. O que é um ataque paroxístico ou intermitente? É quando eu tenho a ocorrência cíclica. O paciente tem a ocorrência dos sintomas, aí os sintomas desaparecem e retornam. Desaparecem, retornam, desaparecem, retornam. É isso que a gente chama de ocorrência cíclica ou ocorrência intermitente, tá? São os ataques paroxísticos. E eles são constituídos de 4 sintomas básicos. Primeiro, uma sensação súbita de frio, tá? O indivíduo tem calafrio, depois ele tem febre alta e grande sudorese. Tudo bem? Agora, anota uma coisa para mim que é importante, filho. O Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, eles causam esse ataque paroxístico a cada 48 horas. Tá? Já o Plasmodium malari causa também esse ataque paroxístico, mas a cada 72 horas. Tá? O Plasmodium falciparum causa esse ataque paroxístico a cada 36 ou 48 horas. Por isso que nós consideramos mais grave o ataque causado pelo Plasmodium falciparum, porque os ataques são mais próximos uns dos outros, né? A cada 36 ou 48 horas. Segundo motivo para nós acharmos que o falciparum é mais grave é que ele pode desencadear o que a gente chama de malária cerebral. É quando afeta células do sistema nervoso central e isso pode causar sintomas para a vida toda do paciente, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho do ciclo. Vamos lá. No ciclo da malária é bom a gente separar o que acontece no ser humano e no mosquito Anopheles, tá? Vou começar com o ser humano, filho.
Então, imagina que o mosquito Anopheles fêmea, contaminado, picou um ser humano, tá? Na picada, ele transmite para nós a forma contaminante. Essa forma contaminante são chamados esporozoítos. Repete comigo, filho. Esporozoíto é a forma contaminante para nós humanos. Muito bem. Esse esporozoíto, ele vai afetar primeiro as células do fígado, tá? No fígado, ele vai se multiplicar, né? Ele vai se multiplicar e formar novos protozoários, tá bem? Então ele vai romper as células do fígado e liberar novos protozoários. Esses protozoários que saem do fígado, né, das células do fígado, são chamados merozoítos. Merozoítos. Muito bem. Os merozoítos vão contaminar agora hemácias, que são as células sanguíneas, né? Gente, quando o merozoíto entra na hemácia, pode acontecer duas coisas. Tem merozoítos que entram na hemácia, se multiplicam, rompem a hemácia e vão para outras hemácias. Aí se multiplicam, rompem a hemácia e vão para outras hemácias. Eles ficam se multiplicando e rompendo cada vez novas hemácias, tudo bem? Mas pode acontecer também de um merozoíto na hemácia se diferenciar e dar origem ao gametócito. Esse gametócito, que está em algumas hemácias, vai ser a forma contaminante para o inseto. Então imagina que o inseto saudável bebeu o meu sangue. Na hora que ele bebe, ele se alimenta do meu sangue, né? Ele vai comer hemácias que têm gametócitos e ele vai se contaminar. Esses gametócitos, quando chegarem no intestino, pessoal, para chegar no intestino e no estômago do mosquito, tá? Os gametócitos vão fazer reprodução sexuada. Vão formar gametas e fecundar gametas, tá? Formando um zigotinho chamado de oocisto. Muito bem. Esse zigotinho vai abrir e de lá do zigotinho vão sair formas chamadas esporozoítos, que migram para o aparelho bucal do inseto para o inseto transmitir para outras pessoas. Tem 3 informações aqui que interessam muito para a prova, eu quero que vocês anotem para mim, tá? Primeira informação, filho. No ser humano, a forma contaminante é o esporozoíto. Para o mosquito, a forma contaminante é o gametócito. Fechado? Segunda informação importante, filho, guarda para mim. No ser humano, o protozoário faz reprodução assexuada. Então, o ser humano vai ser o hospedeiro intermediário. No mosquito, acontece a reprodução sexuada do protozoário, sexo. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo no caso da malária. Deu para entender? E a terceira informação, anota para mim, filho, tá? É o seguinte, sabe o que provoca aqueles ataques que eu te falei? Aquele ataque de febre que o paciente tem no caso da malária? É quando os merozoítos rompem as hemácias humanas. Nessa ruptura das hemácias é liberado o que a gente chama de pigmento malárico, é a chamada hemozoína. Hemozoína. É essa hemozoína que provoca os acessos de febre. Então não esqueçam, os ataques que o paciente tem na malária são intermitentes, são paroxísticos. Por quê? Eu só vou ter acesso de febre quando há ruptura de hemácia e liberação de hemozoínas no sangue humano. E aí, galera, deu para entender tudo? Qualquer dúvida, deixa aqui pra gente no comentário. Também deixa aquela mensagem positiva, tá? Não esquece de inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. E olha, eu tenho dicas inéditas para ajudar vocês lá no meu Instagram, Renac Almeida. Segue lá.